A segunda metade do século XIX transformou a Europa em um palco de modernidade, industrialização, novas filosofias e novas visões de mundo. Parecia que tudo caminhava para uma transformação de paz, mas aos poucos, o velho mundo começou a mostrar que a disputa de território, a concorrência de mercado, os nacionalismos e a proteção das fronteiras levaria a um conflito jamais visto até então, a Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, vamos começar hoje a nossa aula sobre a Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. E nós vamos começar nos atendo a essas imagens, né? Soldados a pé, no meio de um campo de batalha, soldados mascarados, também no meio de um campo de batalha, e soldados entrincheirados, né? Entrincheirados. Então, são 3 momentos de uma guerra que a gente tem que guardar na mente para vocês entenderem a importância dessa guerra, das suas fases, no futuro bélico, né, do século XX e na organização que foi o mundo após essa guerra mundial. Quais as origens dessa guerra? Nós temos várias origens dessa guerra plantadas lá no 19, né, no século XIX. Origens essas ligadas ao imperialismo do século XIX, o neocolonialismo, ao nacionalismo europeu, que no século XIX, principalmente depois das questões de disputa na África e na Ásia, e da Guerra Franco-Prussiana em 1871, que fez com que a França perdesse a região do Sarre, a Alsácia-Lorena, para a Alemanha, uma região carbonífera importantíssima para a França, fez com que os franceses então desenvolvessem um sentimento revanchista muito grande e os países terem se unificado, né? Alemanha, e Itália se unificaram no século XIX. E surgiu um sentimento de proteção de fronteira e de enriquecimento interno, né, que era muito necessário, que fez com que o nacionalismo desses países começasse a ser desenvolvido, principalmente passando pelo desenvolvimento econômico, né? Então a gente vai ter essas crises todas, e nós vamos analisar uma por uma para tentar entender como começou essa guerra mundial. Houve uma evolução da produção industrial em vários níveis, né? A gente tem aqui alguns países da Europa, né? A evolução industrial de alguns países europeus, né? Como é o caso aqui da Alemanha, da Bélgica, do Império Austríaco, da Espanha, da França, da Inglaterra, que são muito importantes, evolução industrial muito importante, mas como vocês veem nessa tabela, não existe comparação de nenhuma desses números com os números ingleses, né, em toneladas, em produção industrial de tonelada. Mesmo assim, a gente vê a Alemanha com um grande crescimento, a França, né, com um grande crescimento, um crescimento importante, e vê um país que não existia como produtor industrial até então, existindo agora, que é o caso da Rússia, né? Que apesar de não ter indústrias próprias, começou a virar campo de várias multinacionais, né? A partilha da Ásia e da África começa a acontecer de forma muito intensa, principalmente a partir de 1837, né? Da era vitoriana. Essa partilha da Ásia e da África acontece de forma bastante intensa. A gente vê nessa caricatura, né, do início do século XX aqui, todos os países disputando aquela rosa dos ventos, né, significando o mundo conhecido. E as razões é o que a gente já viu quando nós vimos o imperialismo do século XIX, né? Mais matéria-prima, busca de matéria-prima, de mercado consumidor, aumento do desenvolvimento, uma mão de obra menos bélica do que a mão de obra da Primavera dos Povos europeia, né? Aumentou muito a população, então precisava de espaço fora da Europa.
e essa partilha ela vai ser protagonizada pela Inglaterra e pela França, né? Quem parte, reparte, leva sempre a melhor parte. A Inglaterra e a França que foram as protagonistas desse início da partilha, ficam com a melhor parte, causando um grande desconforto na Alemanha, que estava potencialmente muito capaz, né, fazendo biodiesel já naquela época, grande produção industrial no Vale do Ruhr, de indústria de base, dona da Alsácia-Lorena, né, no Vale do Sarre, que antes era francês, com grande produção de carvão mineral. Então a Alemanha era uma grande potência enjaulada, sem possibilidade de crescer, e essa possibilidade de crescer impedida principalmente pela Inglaterra e pela França. Então, é neste cenário que a Europa disputa suas terras e começa a semear a Guerra Mundial. A Inglaterra costumava ficar em saudável isolamento, ou seja, mantinha o seu equilíbrio e não se metia nas outras questões. A Alemanha, como eu acabei de dizer para vocês, com um grande progresso econômico, tinha muita vontade de expandir o seu território na Ásia e na África, mas não era só isso, ela tinha interesse nos Balcãs também, porque ela queria criar um escoamento industrial da Prússia até o Oriente Médio, né? A famosa estrada Berlim-Bagdá, que passaria pela Península dos Balcãs. Seria um grande trecho em terra com um pequeno trecho marítimo, Estreito de Bósforo, que seria possível, então, criar uma ponte entre esse estreito marítimo, facilitando a vida dos prussianos, dos alemães, né, que escoariam sua produção de indústria de base, principalmente. A França, como eu acabei de dizer, já que ela tinha perdido a Alsácia-Lorena, ela não queria perder as suas terras no norte da África. E a Alemanha estava futricando, metendo o nariz dela no Marrocos, né? A Alemanha começou a procurar o governante marroquino, fazer promessas de uma política de portas abertas, de uma aduana livre, que facilitaria a entrada do produto alemão e de quase todos os produtos europeus que negociavam com a Alemanha no Marrocos e vice-versa, né? Porque o Marrocos era uma terra muito desejada, os franceses ficam bastante apreensivos com isso, vão procurar a ajuda da Inglaterra, né? E a Inglaterra então vai se aliar com os franceses para que os alemães não entrem no Marrocos. Por que a Inglaterra faz isso? Ela estava com medo de um efeito dominó, dos alemães conseguirem dominar o Marrocos e na sequência dominarem a Argélia, daqui a pouco estavam no Egito e já iam chegar então em terras inglesas, né? Então a Inglaterra resolve interromper o efeito dominó e a França, a partir disso, vai dar o Congo francês para a Alemanha, para dar um cala-boca na Alemanha, dar um país inteiro para ela, né, de concessão, dá o Congo francês, e isso desagrada grande parte das populações do Maghreb ali, né, do norte da África, que achavam que a política da Alemanha traria mais vantagens para ele. Então, vários conflitos se estabelecem a partir daí. A Áustria-Hungria começa a tentar satelitizar os países de língua eslava, ela vai se aproximar dos Balcãs, né, prometendo uma política de igualdade, de distribuição de mercadorias e negociações, né? A política dos três imperadores ou das três coroas, que a gente vai vendo adiante, né? Mas mais do que isso, a Áustria-Hungria tenta botar suas garras naqueles países que estavam lutando pelos seus nacionalismos, né? Como até hoje praticamente lutam, que é toda aquela parte que vai da Geórgia para cima na Península dos Balcãs. A Rússia tinha muito interesse em que ninguém dominasse a Península dos Balcãs. Era uma saída por mar quente, já que as outras saídas da Rússia estavam meio que dominadas, né, pela Áustria-Hungria e pela Alemanha. E os russos não tinham interesse, então, em doar, né, em conceder a Península dos Balcãs sem lutar. Bom, nós temos então todos esses conflitos econômicos acontecendo e eles resultarão num fenômeno que a gente chama de nacionalismo europeu ou nacionalismo europeu exagerado.
O nacionalismo europeu seria mais prudente dizer que os novos países, Alemanha e Itália, precisam de um sentimento nacionalista forte, porque estão unindo vários reinos sob um só comando. Então, esse sentimento nacionalista era muito importante. Porém, esse nacionalismo europeu, ele nasce em consequência de toda essa agitação e reorganização econômica que o imperialismo trouxe. E também em consequência dos conflitos que tinham existido até 1871, que é o caso da Guerra Franco-Prussiana. Mas é lógico que o Estado forte alemão, que precisava unir a Alemanha, o Estado forte italiano, eles vão ter muita importância na formação desse nacionalismo. É importante dizer que o nacionalismo ele acontece em todos os países da Europa pós 1848, mas a gente vai falar dos 3 mais importantes para o fenômeno Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles é o pan-germanismo, que pregava a união de todos os povos de ascendência germânica sob o governo alemão. Isso foi muito importante durante a unificação da Alemanha, porque a gente tem que lembrar que entre a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental nós tínhamos uma série de pequenos reinos, ducados, que falavam alemão. Então, tinha que ser defendido que todos os povos de ascendência germânica tinham que ser governados pelo governo alemão, né? Que tinham ascendência germânica, língua alemã, enfim, cultura alemã, tinha que ficar ali na Alemanha ou na nova Alemanha, que surgiu em 1870. Só que é bem interessante ver que isso surge aqui, mas este imaginário, essa filosofia pan-germanista, ela perdura até a Segunda Guerra Mundial. Vai ser uma das coisas que o Hitler vai usar em favor de si mesmo para invadir os Sudetos, por exemplo. Depois nós temos o revanchismo francês. O revanchismo francês é um sentimento anti-germânico, principalmente, que surge após a Guerra Franco-Prussiana. Durante a Guerra Franco-Prussiana, a França perde a Alsácia e Lorena, região carbonífera do Vale do Sarre, que é muito importante para os franceses, né? É tão importante que é a região onde nasceu Joana d'Arc, a santa padroeira, chamada Virgem de Lorena, né? Que foi responsável pela monarquia nacional francesa ter surgido no sentido do sentimento nacionalista, né? Joana d'Arc e toda a sua fantasiosa religião e a figura dela, né? Tudo a ver com nacionalidade francesa. E a região em que ela nasceu foi perdida, né? Além de ser uma região economicamente extremamente importante, a região que Joana d'Arc nasceu foi perdida para a Alemanha. Então, os que não estavam entendendo o quão economicamente importante era Alsácia-Lorena, entendiam o quão sentimentalmente importante era a Alsácia-Lorena. O pan-eslavismo é uma coisa, um sentimento nacionalista muito difundido pelos russos, principalmente, que diziam que todos os povos de língua eslava tinham que estar unidos. Isso tinha muito a ver com a questão balcânica, né? Já que a Alemanha queria fazer uma estrada de ferro para escoar mercadoria pelos Balcãs, a Áustria tinha todo o interesse em fazer com que aqueles países de nacionalidade e conflitos étnicos constantes na Península dos Balcãs ficassem como satélites austro-húngaros, né? Então ela tinha muito interesse nisso, o que não era bom para a Rússia, né? A Rússia era um país que não tinha muitos recursos, era um país pobre mesmo naquela época, com grandes dificuldades de industrialização, precisava muito da Península dos Balcãs para escoar sua mercadoria, já que desde 1893 ela estava inundada de multinacionais, né? E entrando na Rússia, era a primeira vez que a Rússia estava realmente se industrializando, não como indústria própria, mas com multinacionais. Então, todos esses conflitos econômicos acabaram gerando esses sentimentos que não foram só econômicos, já que o povo de cada uma dessas regiões tinha esse sentimento de nacionalismo, né, bastante exagerado, ligado a questões culturais também, né?
Bom, é nesse contexto que a gente vai dizer que surge o sistema de alianças. Bom, durante a gestão do Otto von Bismarck, inicia-se o sistema de proteção dos países uns contra os outros, que a gente vai chamar de sistema de alianças. O Bismarck, inicialmente, ele só queria frear a França e a Rússia, né? A França, o revanchismo francês, que ele se sentia ameaçado pelo revanchismo francês, e a Rússia, porque ele tinha pretensões sobre os Balcãs e a Rússia parecia liderar um movimento de unir os povos eslavos. Então, inicialmente, ele só queria combater a França e a Rússia. Quando entra o Kaiser Guilherme II, aí a coisa muda. O Kaiser Guilherme II coloca a Inglaterra no alvo e essa gestão do Guilherme II pretendia aumentar a pressão para concorrer contra a Inglaterra, né? Contra a industrialização inglesa. Bom, o primeiro acordo feito no sistema de alianças a gente chama Acordo dos Três Imperadores. A Alemanha e a Áustria-Hungria têm a ideia de se unir à Rússia, porque isso facilitaria o domínio dos Balcãs, né? Tiraria a Rússia, colocaria o inimigo ao seu lado e tiraria a Rússia da disputa. Porém, os russos se deram conta que eles eram muito menores e que eles iam passar muito mais trabalho do que a Alemanha e a Áustria, né? Eles iam acabar virando cachorrinho dos alemães e dos austríacos. Então, eles se retiram desse acordo dos três imperadores. Quando eles se retiram, então, em 1882, se forma a Tríplice Aliança, que seria Alemanha e Áustria-Hungria, mais a Itália. Mas a Itália, desde o início, se dizendo neutra. O que a Itália permitiria? Usar os portos de Gênova e Veneza, né? A península para colocar alguma arma, alguma coisa, porém ela não queria lutar ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Então ela dizia que ela ia ficar do lado dessa aliança, mas que na verdade ela ia ser neutra. Após esse acordo, né, da Tríplice Aliança, em 1882 aconteceu a Tríplice Aliança, a gente vai ter a Tríplice Entente, que é de 1904. Primeiro existe um acordo franco-russo de tentar conter a aliança. A França e a Rússia se unem contra essa Tríplice Aliança, né? A França se une com a Rússia, a Inglaterra não está no meio. Aí a Inglaterra vai ter que superar esse revanchismo com a França e entrar ao lado da França, da Inglaterra e da Rússia, à medida que o Kaiser Guilherme II aumenta a pressão sobre a Inglaterra. Então, em 1904, França, Inglaterra e Rússia formam a Tríplice Entente. Esse período a gente chama de paz armada, o nome designado ao período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Esse período das rivalidades, das questões, do imperialismo, uma forte política de alianças e os países, cada um tentando se proteger e se armar conforme conseguiriam. Após o advento da Primavera dos Povos, o mundo parecia estar se construindo em paz. O que ninguém previa é que no continente europeu estava se construindo o maior evento bélico já visto até então, o primeiro grande conflito do século XX, a Primeira Guerra Mundial.